Um papo com arte e café. Hoje a gente tem aqui a Dani do Território Livre. Vou pedir para ela se apresentar daqui a pouquinho. Chamar o Ronan aqui na tela também, para estar junto com a gente somando nessa live. E também, hoje, a nossa convidada especial, a artista grafiteira Lady Brown. Ela está em isolamento social, então ela não está presencial, ela vai aparecer aí na sua tela. Dani, fala um pouquinho de você, minha querida. Então vamos lá. Meu nome é Dani Silveira, eu faço parte de um coletivo de produtor de conteúdo aqui de Ribeirão Pires, da cidade vizinha. A gente tem um rolê com a difusão e o compartilhamento de arte independente, arte marginal, arte periférica, tudo aquilo que a gente recebe o nome, mas a gente reconhece quando vê um artista, quando a gente se vê, quando a gente vê uma menina
que tem um potencial gigantesco. Então, o Território Livre FM, ele propõe esse compartilhamento, esse pontinho na rede de artistas independentes, para que a gente se fortaleça e aí a gente consiga fazer essa caminhada lado a lado, enfrentando quem tem que enfrentar e dando o dedinho para quem tem que dar o dedinho para servir de aliado também. É isso? É isso aí. Novamente quero agradecer o Fábio, que está atrás da câmera ali, Search Media na área. Ronan, e aí, como é que nós estamos aí com o nosso painel das nações, meu brother? E aí, galera, beleza? Então, a gente está na segunda fase aqui do painel Nações, né? Tá essa expectativa que tá esse papel na frente, que é o papel que eu uso para fazer a transferência, o decalque do desenho. E, beleza, o Diogo tá me dando uma bronca aqui, dizendo para não falar, Mas aí, no meio da conversa, eu vou soltar aqui o papel e a gente vai ver aí essa transferência, o que tem por trás aí do papel, né? Espero que o pessoal goste. Um abraço aí para a Lady Brown, que está participando aí com a gente, um trabalho dela lindo aí. Quem puder e quiser pesquisar o trabalho dela, é muito legal o trabalho dela. É isso aí, valeu, Lady. Fala, Lady Brown. Se apresente um pouquinho, Ronan, fica aqui ainda. Se apresenta um pouco aí, Lady. Quem é a Lady Brown hoje? Show, bacana. Vamos falar um pouco sobre o painel das nações aqui. A gente está na segunda fase desse painel, dando início agora. O Ronan aqui, nosso professor, arquiteto e artista, somando com a gente, né? Tem que falar, né, pô? Não, tem que dar uma erguida na bola do cara. Para quem não sabe, o Ronan, ele é formado em arquitetura e urbanismo, em matemática e artes, e é artista. Ronan, vamos lá, você está aplicando a técnica do espovo, essa é a segunda fase, é isso? Agora você pode falar, vamos lá. Legal. Obrigado. Então, aqui a segunda fase dessa técnica de transferência, né, é uma técnica que serve para transferir o desenho em superfícies grandes como essa, né. Hoje em dia tem uma galera que usa outras técnicas de ampliação, mas essa daí é uma técnica bem antiga já, né. A gente até comentou na primeira live sobre isso, né. E esse trabalho é o primeiro trabalho que eu faço em duas fases dessa técnica aí, né? A gente fez a primeira técnica desse mesmo jeito e agora eu sobrepus uma sobreposição de desenho, né? Então, eu vou liberar aí e aí a gente vai fazer o rosto dessas crianças aí para falar sobre diversidade, sobre diversidade de país e tal, sobre fronteiras, sobre não fronteiras, sobre um assunto aí que eu acho que é contemporâneo e é bacana. O acho que assunto tem é tudo bem a ver bacana. com o tema que a gente está falando aqui, sobre diversidade, sobre o espaço da mulher na arte e tudo mais, né? Eu acho que vai bem o tema com o que vai ser conversado aqui. Legal, então vai lá, tira esse decalque aí pra gente ver o que tem por baixo. Dá licença, a gente vai virar as costas aqui porque a gente também é curioso, tá? Não, pensando que é um painel nações, né, e a gente falar sobre diversidade, ainda mais no momento que vivemos, né, onde as fronteiras, elas são ultrapassadas por notícias, né. Durante muito tempo, o nosso mundo, né, a Terra foi dividido por literalmente fronteiras físicas, né. E agora com a internet a gente consegue ultrapassar essas fronteiras, a gente consegue chegar a ter uma conversa que a gente está aqui em Mauá, no ABC Paulista, junto com uma parça que está lá em outro lado da cidade de São Paulo. Zona Norte, né, Lei? Na Zona Norte de São Paulo. É esse o tipo de, talvez, de conversa com a fronteira que a gente tem aqui num painel quando a gente vai falar sobre diversidade, né? Pensando que a diversidade ela vai ultrapassar mesmo as fronteiras. Vamos, rujam os tambores aí para a gente ver essa segunda fase. Eu também estou curioso, apesar de estar acompanhando. Você quer ajuda aí, Ronan? Lembrando que todos os equipamentos de segurança, não só com relação à pandemia, mas segurança com o artista está sendo tomado nesse momento. E aí a gente vai ter quase um desnudamento, né, do processo artístico do Ronan. Um painel bem bonito.
Vocês podem acompanhar pelo tamanho dos dois, né? Que é uma parede bem alta, bem... Essa parede tem em torno de 5,60. Então é um painel de mais ou menos aproximadamente 30 metros quadrados aí. E o Ronan está trabalhando com a técnica do espovo. Essa técnica é uma técnica bem antiga. Eu não cheguei a estudar isso aí, mas o Ronan diz que Michelangelo usava essa técnica, né? Viu? Então é uma técnica muito antiga, galera. Faz sentido pensando na arte que o Michelangelo propunha, que é essa arte de tamanhos, né? De perspectivas e de dimensões, na verdade. A gente bateu um papo disso na primeira live sobre a Capela Sistina. Sim. O cara fez no teto, mano. Imagina ele subir, descer o andaime e ficar olhando. Então... Não, e pensar que naquela época, as técnicas que eram usadas não era esse andaime bonitinho, com rodinha e que não sei o quê, né? Como a arte, ela consegue também conversar com o tempo em que a gente vive, né? Como um cara, o chamado Michelangelo e tal, e não estamos falando da Tartarugas Ninja, a gente está falando do artista mesmo, conseguia desenvolver esse trabalho e hoje, agora, em 2020, no meio de uma pandemia, a gente também consegue propor que a arte tenha esse diálogo como a gente está tendo aqui em Mauá. Galera, conforme a primeira fase, eu continuo não vendo nada. Nossa, é um homem de pouca fé, gente. Não, mas isso que é o gostoso. A gente não tem esse olhar, mas o artista tem. Sim, sim. Na primeira live, quando a gente tirou o primeiro espovo, só tinha as linhas das bandeiras, você não entendia nada. Agora você está vendo ali algumas demarcações só também. Não dá para entender o que vai sair, isso que é o bacana. Não, você identifica algumas, né? Eu, por exemplo, eu vou chutar. É a primeira vez que eu estou vendo o painel, então eu posso chutar ali. Pode chutar? Pode, vamos. Brasil, Japão, provavelmente Estados Unidos, Jamaica no meio? África do Sul. África do Sul. Olha, foi bem, hein? Não, se valesse 2,5 aqui, era um 7,5. Tinha passado de ano, vai. Quem foi seu professor de geografia? Então, essa é a questão. A gente nunca lembra dos professores, né, gente? Não faço a menor ideia. Ó, quem foi o professor de geografia da Dani, puxa a orelha pela live aí, tá bom? Não faço a menor ideia. E agora, Ronan, o que você tá fazendo aí, brother? Fala um pouco mais dessa segunda fase aí pra gente. Então, provavelmente quem tá quem estava olhando de longe não consegue ver os pontinhos, mas quando eu passo a tinta no papel, no desenho que estava no papel, ele está todo furadinho, eu passo a tinta e ele transfere o desenho para o painel. Os pontinhos ficam bem pequenininhos, então quase não dá para ver. Aí eu venho reforçando com lápis ou com tinta mesmo, e aí sim eu venho fazendo a luz e sombra e tal, para dar o formato do rosto sem tirar a bandeira. Aí vai ficar um desenho sobreposto, uma camada sobreposta. Embaçou meu óculos aqui, peraí. Bacana, bacana. Eu tenho uma pergunta pro Ronan. Pode, fica à vontade. Ô, Ronan, eu nunca tinha visto essa técnica, não. Como é que você faz para fazer o esboço antes, assim? Você projeta, você faz com escala? Então, assim, você trouxe já do ponto pro espaço, você fez aí mesmo? Então, essa técnica eu aprendi ela. Eu vou contar o começo assim que eu acho que fica mais claro, né? Eu aprendi ela trabalhando em oficina de letreiro. No passado, os letreiros de painel de estrada eram feitos à mão, né? E quando tinha logotipo, ou de prefeitura, ou de alguma empresa, a gente tinha que replicar esse logotipo várias vezes. Aí a gente fazia um desenho no papel em escala na mão, né? O desenho da escala na mão, furava com um preguinho assim todo o logotipo e replicava ele várias vezes em várias placas. Aí a gente tinha uma escala sempre igual. É uma técnica mesmo de ampliação. Aí eu aprendendo isso no letreiro, eu levei isso para o desenho. Só que hoje eu uso software para fazer. Eu uso o Photoshop e o CorelDRAW. No passado eu fazia tudo à mão, mas com a questão do software ajuda muito. Então eu uso essas ferramentas também para ajudar na questão de escala. Aí eu faço uma escala usando software. É bacana que você consegue fazer escalas muito grandes assim, com esse desenho, sem perder. Você perde um pouquinho alguma coisinha de escala, mas tem os ajustes e tal. Você então comentou facilita, comigo né? que você usa plotter, só que você adaptou na ponta da plotter uma caneta. Isso.
Isso, exatamente. Eu uso uma plotter, que é aquela plotter de recorte, né? Que eu usava porque eu trabalhei com comunicação visual, então eu tenho uma da época que eu trabalhava com comunicação visual. Eu tirei a faca dela e adaptei em uma caneta. Aí eu troco a caneta quando acaba, né? E passo do computador, do Corel, para o papel. Aí eu faço um sistema de quebra-cabeça, venho montando tudo, né? Numero e tal. E aí eu venho colando os papéis, né? Venho organizando os papéis, já tudo furado os papéis, né? E aí já com o tamanho também da parede já previsto, né? O software ajuda muito nesse sentido. E aí, quando chega aqui na parede, é só colar o papel e passar a tinta, vai para a parede. Eu não sei se eu compliquei muito com a explicação. Eu suponho que a Lady Direitinho. entendeu, porque como ela é do desenho, ela tem uma noção melhor, né? Para mim que não sou dessa área, o que fica claro para mim é assim, mega trabalho, né? Porque aí lá vai tempo para desenvolver a ideia, desenvolver o desenho, trabalhar na frente da tela, depois trabalhar no papel, aí depois trabalhar com cores e trabalhar com a tinta. E aí você chega no espaço e às vezes é um encontro mesmo de várias técnicas. Ele começa desde a tecnologia usando um aplicativo, não, um software, até o lápis, né? Até o lápis, Que ele exatamente. usa. Muito louco mesmo. Giz e várias técnicas misturadas, né? Assim, foi lapidando ao longo do tempo, né? No começo era bem cru e tal, eu fui lapidando e eu, assim, acho que quem usa essa técnica são só letristas antigos, assim, eu acho que é uma técnica pouco usada. Tem técnicas mais fáceis, o pessoal usa retroprojetor, né? Como eu não tenho retroprojetor e tenho uma plotter, eu falo, vou usar o que eu tenho, né? E o processo é bem bacana, Dani, falando do processo sendo prolongado. A gente fez esse projeto em 26 dias, Fábio, mais ou menos, da hora que a gente acertou até o início. 26 dias, não foi? Foi 26 dias. Então, assim, foi 26 dias entre o ACE e o Coworking Job. Para o ACE passar para o Ronan, demorou uns 3 dias para a gente fixar o projeto. O Ronan deve ter tido uns 13 dias por aí para confeccionar esse processo todo. Então, para ele desenvolver o painel no software, passar para o papel nas duas fases, para a gente começar a fazer aqui. Exatamente. É isso aí, eu não sei se talvez de tanto explicar cansa, né? Assim, de tanto explicar cansa, né? Assim, porque é complexo mesmo, é difícil explicar sem ter uma ilustração, né? Ajuda aqui olhando o resultado, né? Mas é um processo complicado, assim, para quem está de fora, né? Eu, de certa forma, acostumei já, né? Então, eu não vejo com tanta dificuldade, claro, né? Mas é isso, eu uso outras técnicas também, mas essa é uma delas. Show! Esclareceu, Lady? Esclareceu, muito massa. Valeu, Ronan. Da hora a Beleza, técnica. então, galera, enquanto a gente vai conversando aqui com a Lady, o Ronan vai continuar ali fazendo a aplicação da segunda fase no painel das nações. Galera, de antemão aqui, antes de começar a conversar com a Lady, eu queria agradecer os apoiadores que estão somando com a gente nessa ação, não só nessa, mas como nas posteriores, que o monetário que a gente vai conquistar aqui já são para as próximas ações. Então, 22 Formas Arquitetos, a empresa do nosso amigo Ronan de arquitetura, NB Empreendimentos, a empresa que ajuda aí a fazer toda a questão de base e organização, Search Media, que está responsável aí pela nossa live, obrigado, Fábio, Coworking Job, que é o responsável por abrir esse espaço, é muito louco, nós estávamos falando disso ontem, porque eles abriram um espaço executivo para entrar um muralismo mais puxado para o grafite, né? A gente até conversou sobre a questão de diferença entre muralismo e grafite aí. Pasteca do Paulinho, Keila Sobremesa, falando isso, que eu estou esperando a torta. Tá, eu não esqueci não. Eu também não, eu só não sei do que é a torta, mas eu posso esperar ela também. A gente está... Eu tô na boa, assim, tipo, só um lembrete, tá? Micropole Informática, New Burst, Weir, a Geolobo, Colorgin Arte Urbana, ela é a responsável por estar somando com a gente nas nossas ações sociais aí. Eu vou contratar a Dani para garota propaganda do Ace. Vestida para Matar, Mr. Pot Delivery, Tintas 3 de Maio, VB Construções, JD Produções, Território Livre FM. Segue nós nas redes sociais, @territoriolivre.fm no Instagram, no Facebook, Território Livre FM, tudo junto lá. E no Twitter, @FM
território. Eu falei Twitter 2 vezes? Não. Eu sou ótima com isso. KL Gráfica, responsável por toda a parte gráfica. Eu vou dar uma voltada aqui na JD Produções. Esse maninho aqui é o que cuida do todo o nosso audiovisual aí, beleza? Biolirium Vegetal. Esse cara, eu vou entrar num parênteses aqui. O que você faz com o óleo usado que você usa na sua casa, vegetal? Olha, a minha mãe faz sabão. Sua mãe faz sabão, imaginei isso. Vindo A da minha sua mamãe faz sabão. Ela... É isso, assim. Agora, é que eu não uso aquela chata que vai quebrar o rolê, né? Tipo, é que eu não uso óleo. Tá bom, mas se você usa óleo, se sua mamãe não faz sabão, a Biolírio Vegetal, ela recolhe esse óleo. E parte do óleo recolhido por eles retornam isso em valores monetários para o ACE. Então a gente usa esse valor para as nossas ações. Loja Mundo Grafite, a Grafite Shop aqui de São Paulo. Márcio, foto e produto, ele é responsável por ter nos ajudado aí nos brindes pro pessoal. Edson Bananeiro, esse cara também eu tiro o chapéu, ele doou 10 caixas de banana para nós. Doar assim aleatório. Já foi distribuído para a galerinha de casa de idosos, um pessoal que distribui marmitex para o pessoal que está em rua. Obrigado, Edson Bananeiro, tamo junto. Banana Santa Lídia. Banana Santa Lídia. Resenha Bar e Restaurante, que está responsável aí por servir os almoços para a gente que está aqui o dia inteiro. Atlética Dragões Mauá, Rise Presentes. E agora eu vou falar de um cara muito show de bola que eu conheci hoje. A gente vende carro para esse local, certo? Imagina a gente produzindo um painel e tendo todo um gasto com estacionamento. Então, o Vitória Valet somou com a gente aqui. Ele custeou todas as nossas diárias. A gente não vai ter gasto com os estacionamentos. Ele super aderiu à ação. Brigadão, Eliezer, a sua esposa, Vitória Valet. Se você está aqui na região aqui da General Osório, na rua Almirante Barroso, irmão, número 30. Procura o Eliezer, fala que você viu a live, que ele faz um descontinho no estacionamento. Olha eu fazendo já... Job, a gente está num coworking. Lógico, a gente isso precisa aí. falar sobre negócios, na verdade, né? Essa é a intenção. Quem disse que arte também não é produção, parceiros? A gente precisa valorizar o trampo, desde a pessoa que apoia atrás, desde a pessoa que está ali, fazendo o trampo efetivamente, né? Eu vou agradecer a Dani da recepção que trouxe água para nós. Salve Dani da água. A Dani da água. Bom, então vamos lá. Já falamos demais, vamos falar com a Lady Brown. E aí, Lady Brown, tudo bem? Tudo bem, e aí? Aqui também, aqui tá um calorzinho meio estranho, assim, bem inverno caloroso, que a gente não entende muito. A gente está fazendo a campanha do agasalho, mas não sei se a gente vai conseguir doar esses agasalhos, não. Não, então, agosto falou que vai ser um friozão. Então menos mal que a gente está aí, vai acabar no pé de agosto. Então, se você tem agasalho, pode trazer pra gente, que a gente está arrecadando agasalho também, cesta básica e óleo vegetal. Da hora. Como que tá aí na Zona Norte, Lady? Tá começando a esfriar agora. São Paulo é um continente, né, mano? Tá, cada lugar é um clima, um tempo diferente. Vamos começar, então, de menina para menina, de mulher para mulher. Vamos conversar um pouquinho. Não pode. Não pode. Vamos... Tudo bem. Vamos, então, conversar um pouquinho. Leide, eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente a sua experiência. Primeiro que como uma menina, uma mulher, né, foi parar nesse universo que é tão masculino, que é o universo da rua, do grafite, da arte urbana? Como eu fui Como parar? você começou a pintar? Acho assim. Eu acho que essa questão de olhar para a rua, para o universo da arte urbana como uma coisa masculina, isso nunca me ocorreu. Foi uma coisa de eu ver os desenhos na rua, os grafites, e acho que por eu morar aqui numa região que tem muitos grafiteiros, né, aqui na Zona Norte, próximo ao Tucuruvi, Jaçanã, então nos caminhos da escola, desde pequena sempre via. E tudo que era ilustração, pintura, sempre me chamou a atenção. Então acho que sempre fiquei com essas ideias na cabeça de que eu queria pintar. E aí com 17 anos, no último ano da escola, o pessoal ficava falando para mim que estava tendo oficina de grafite, mas eu já trabalhava e as oficinas eram durante a semana à tarde. Aí eu saí do serviço para fazer oficina, porque eu ficava na cabeça, eu queria pintar, eu não via oportunidade se não fosse assim, nesse caminho da educação mesmo, né? E aí eu comecei a participar das oficinas de grafite
e já era. Comecei a pintar, comecei a me envolver com uma galera que pintava também, uma CRIO que tinha aqui na região, que já não existe mais, era Azul CRIO. Quer dizer, acho que existe, mas não forte na cena do grafite, né? Porque eles andam de skate também. E aí, pronto, fui pintando, mas nunca levei tão a sério o grafite quanto estou levando agora também. Tem isso. Sempre o grafite ficou meio como um hobby. Agora eu tô querendo que seja não só meu estilo de vida, mas meu ganha-pão também, como meu trampo, né? Você já tinha envolvimento com algum outro tipo de arte? Nesse processo de educação mesmo, de você conhecer a técnica e tal? Ou o grafite foi o caminho que foi levado a você, na verdade? Então, acho que como eu já tinha esse interesse por desenhar, por pintar, né? Na escola eu ficava fazendo as capas dos Todo trabalhos, Todo, artista. né? todo, todo, todo grupo tem a pessoa que vai fazer a arte e eles são os que os que vão mandar bem. Então, você era meu amigo. Eu era a menina que tinha que escrever no papel almaço na época, né? E a pessoa que fazia a capa para mim, porque eu não tinha essa habilidade. É. E aí eu fazia capa no trabalho de todo mundo, então eu sempre participava dos grupos por causa disso, para fazer a capa, né? E eu sempre gostei de desenhar, então, mas eu nunca tinha tido. Acho que aqui a região onde eu moro, o acesso à arte e educação assim, é bem precário, né? A gente não tem um curso de desenho de graça, né? Eu busquei curso de desenho, né, na infância, assim, e era um preço tipo de uma mensalidade de uma faculdade. Então, isso ficou sempre como uma coisa distante. E aí as oficinas de grafite foi mais próximo, né, por conta das ONGs. A Fundação Letra teve educadores de nome grande, como o Enivo, o Dingos, e aí eu peguei a fase do Dingos. Então, todos os lugares onde eu ia depois pintar, eu falava que tinha sido aluna do Dingos, e isso abria portas para mim ter oportunidades de trampar mesmo com o grafite, né? Isso então foi um privilégio, e foi muito bom. Então, acho que a partir do grafite eu comecei a conhecer outras técnicas de arte. E aí fui fazer faculdade de artes, mas por uma questão de, assim, acho que a minha vida estava sendo construída para assim como toda a minha família, o pessoal da região onde eu moro, para você só trabalhar, né? Tudo tem que ser destinado ao trabalho. E o grafite me fez sonhar além disso, né? A ser algo que me satisfaça, que me faça feliz. E aí foi aí que eu fui buscar fazer faculdade de artes, buscar trabalhar na área da educação. E tô nessa caminhada aí. Bacana, bacana. Então, a Leide é um diferencial. Geralmente o artista, igual a gente já conversou com o Ronan, com o Idem ontem, geralmente os artistas vêm meio que de berço, de uma criação artística. A Leide não, ela teve um interesse já após aí na pré-adolescência. É isso que eu entendi, né, Leide? Não, sempre gostei, sempre tive interesse, mas eu fui ter oportunidade de praticar mesmo depois já Sim, mais mas você não teve um para berço 18, artístico, você 19 não anos. teve alguém que te influenciasse dentro de casa. Não, ninguém na minha família é artista. Ainda hoje é visto como uma coisa impossível, assim. Acho que eles não me veem como artista ainda também. Ainda a gente do Ace tem costume de falar que a gente quer tirar esse viés preconceituoso que tem sobre o grafite, numa questão de preconceito geral, não só assim de você ver um cara pendurado numa escada com spray na mão, pô, o cara é um vagabundo que trabalha ali. Não, cara, a gente tem o exemplo do Ronan, que é formado em 2 faculdades e é artista, entendeu? Sim, tem uma relação também social, né, com essa arte, assim. E aí como eu fui convidada para falar da parte do empoderamento feminino, não entendendo, a gente tem várias questões dentro dessa conversa do empoderamento, empodera quem, né? Que poder é esse? Que poder que já não tem, né? Enfim, né? É toda uma relação. Mas levando bem para essa área da dificuldade feminina, sim. Sim, é que nem você disse, né, Leide? Você foi uma privilegiada que você não encontrou nesse universo da rua esses obstáculos que o machismo propõe nessa rede, né? Mas é muito importante que a gente fale assim, olha, o menino que quer estudar arte e grafite, ele é um produtor de conteúdo, né? Ele vai propor uma expressão, assim como o jornalista, por exemplo. E o jornalista não tem tanto preconceito com relação a isso. E isso a gente pode falar lá da história da pichação, né? Que não é um ato de na verdade, ela começa como um ato revolucionário.
E aí um ato revolucionário, dependendo da sociedade onde você está, é um ato de vandalismo, né? E aí a gente pode lembrar dos monges, né? Lá na Idade Média, eles faziam pichações, que a gente chama de pichações, mas para eles eram manuscritos e tal, nas paredes de outros templos, né? Enfim, como um ato revolucionário, assim. Então, a pichação ou o grafite ou a arte rupestre, se a gente quiser ir mais longe, né? Quem disse que a arte rupestre também não é o bisavô do grafite? As pessoas lidam com essa marginalidade de uma forma muito cruel com os artistas, assim. A gente conta história, aquela que já acha que é a grafiteira, né? Mas tá mandando bem, tá mandando o grafite, bem. Vamos lá, estudou bem, fez a lição de casa. O grafite, ele conta a história não só do artista, mas da cidade. Aqui no painel Nações de uma Nação, né? Ele consegue colocar essas fronteiras que são sem limites, né? A fronteira da ideia, a fronteira do pensamento, da cultura. A gente consegue colocar Brasil e Japão juntos. Essa é a ideia um pouco da arte como expressão humana mesmo, né? É como que a gente consegue se expressar. Porque aí vai da técnica, né? Aquele artista tem essa técnica, tem esse traço, tem essa vontade de expressar. A assinatura do artista já é uma grande expressão, né? E como a gente deixa de valorizar um pouco, porque ele não está num salão, ele não está num salão de exposição na Avenida Paulista, que ele não está... Né? Parceiro, grafite já ultrapassou as fronteiras desse preconceito. Ultrapasse a sua também. Valorize o grafiteiro, valorize o painel que tem na sua rua. Valorize a grafiteira. Então, mano, eu acho, mano, que a gente tem que valorizar a mina. E aí, daqui a pouco, a gente vai esquecer que ela é uma mina. Ela vai ser só artista. Sim, ela vai conceito, ser... Exato. A gente abrir a porta, né? Ter a Lady como referência abre portas, né? E é isso que a gente do movimento feminista indica, né? Uma mulher que alcança um lugar, ela abre uma porta para outras mulheres alcançarem também. Ela passa a ser referência. Uma das coisas que a Lady, a gente estava conversando no particular, e a Lady me falou de um evento que ela foi, tipo, pontual. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência do evento que foi feito só para mulheres no grafite. Se eu não me engano, é Graffiti Queens, é isso? Isso. O Graffiti Queens é um evento que acontece em São Paulo, né? Tem outros eventos só para mulheres também, como o em Minas, né? Tem o Manas, se eu não me engano é Manas, em BH, que é o Minas de Minas Crio que organiza. Tem outros. Mas eu participei do Graffiti Queens, é um evento internacional, aconteceu, deve estar fazendo aniversário, foi assim no comecinho de julho, na verdade, né, do ano passado, e lá reuniu muitas mulheres, né, de vários países, teve mulheres do Chile, por exemplo, eu conheci a Anira, né, de Santiago, no Chile, lá nesse evento, e 2 meses depois desse evento eu fui para o Chile e fiquei na casa da Anira. Então, assim, essas conexões que o grafite proporciona também é muito louco. E o Graffiti Queens eu acho que é um evento importante, porque assim, até causam muitas discussões dentro do movimento do grafite de uma forma geral, porque os homens, né, se sentem enciumados. Tem um evento onde eles não podem pintar, um evento só para mulheres. E aí provoca discussões, tipo assim, será que realmente precisa de um evento só para mulheres? Será que não poderia ser um evento organizado por mulheres? E que englobasse, né, homens também. E aí por isso que quando a gente conversou, eu falei que não costumava usar essa palavra, né, de que eu seria feminista no grafite, porque eu sei que existe essa discussão muito forte, né, e as mulheres, especialmente as que são mães, trazem muitas dificuldades que encontram na caminhada e colocam isso em pauta com bastante força, e eu acho isso muito justo, mas ao mesmo tempo eu fico assim meio na minha, porque eu percebo meus privilégios e vejo que eu também não devo falar tanto assim, então eu acabo falando só que eu acho que já é uma situação importante eu estar na rua pintando, igual você falou de ser exemplo. Para mim foi muito importante conhecer a Nira lá no Graffiti Queens, foi muito importante conhecer outras meninas que pintam letra, que é uma coisa que eu curto muito. E a maioria dos rolês que eu fiz na cidade
e até em outras cidades do país foi geralmente com a companhia de homens, porque não porque eu excluía mulheres, mas porque eu não conhecia mulheres que pintavam. E aí então ir para o Graffiti Queens e fazer esse contato e foi uma experiência muito nova para mim e muito boa. E espero que aconteçam mais eventos como o Graffiti Queens e que mais mulheres possam fazer essas conexões dentro da área do Já tem grafite, bastante né? evento acontecendo assim, nessa base só de mulheres, cara. E entra um pouco nessa questão do que a Leide falou sobre os homens ficarem meio enciumados, de não poderem participar. Meu, eu acho muito bacana essa ação. Na verdade, assim, o pessoal fala assim, nossa, tem poucas mulheres que trabalham, que somam com o ACE, né? Que fazem os trabalhos com o ACE. Com arte começa na escola. Mas na real, os convites são abertos a todo mundo. Só que elas, não sei, elas pegam um quê de tipo, eu não vou participar, eu não vou responder, não sei o que pega. É uma relação muito complexa mesmo. É o que a Leide falou, assim. A gente tem conceitos e conceitos, né? Por exemplo, por que uma mulher não se aproxima de um coletivo de grafite? Talvez porque ela não tenha sentido a vontade, porque a gente é muito louco, né? Porque quando a gente fala, a gente que é menina, e fala assim, eu gosto de grafite. Aí lá vem assim, as piadas que são clássicas. Assim, lá vem a Maria Moleque. Lá vem a sapatão. Lá vem não sei o quê. É um monte de preconceito que a gente tem que enfrentar antes de você pegar no pincel, tá ligado? Antes de você pegar no spray, você já tá, a mulher, no caso, já tá sofrendo um monte de preconceito que é inacreditável. A mulher preta, então, sem condições, né? Quando o ambiente, né, o grafite propõe um evento para mulheres, ele não está propondo um evento excludente. Nem pelo contrário, ele está propondo um evento para a mulher que nunca teve essa possibilidade. Quantos e quantos eventos são masculinos? E aí falam assim, parça, mas aí eu abri inscrição para a mulher e a mulher que não se inscreveu. Mano, cola lá na mãe, vê se ela tem tempo para falar assim, eu vou escrever um projeto, porque na maioria das vezes, se é por edital, se não é, a mina vai ter que sair 8 horas da manhã e chegar 8 horas da noite e tem a mamada no meio do rolê, se ela é mãe de recém-nascido, tem o moleque que ela precisa buscar na escola, tem o marido que vai falar assim, e aí, parceira, preciso da minha janta em cima na mesa, 7 da noite. Tem toda uma relação que é social mesmo, né? Então, quando existe um pensamento que é assim, o ACE vai fazer esse projeto e ele quer mulheres, a comunidade LGBTQIA+, e negros. Aí você fala assim, beleza, parça, você está reconhecendo o seu privilégio de homem hétero branco para conseguir ser antirracista, anti-homofóbico. Esse ano a gente ainda está meio travado por causa da pandemia, mas é um padrão que a gente colocou no estatuto. A gente convidar da quantidade, eu expliquei isso para você lá, da quantidade de pessoas que vão participar, a gente ter uma quantidade de mulheres, convidar só, vamos precisar de 30 artistas, 10 tem que ser mulheres, 5 tem que ser LGBTQI+, e isso etc. não é tipo, olha o Ace fazendo a bolsa boa. Não, parça, é entendendo, é respeitar a história das minas que já correm, a mocota, e as pessoas não valorizam. As pessoas vão valorizar um painel feito por um homem e não vão valorizar um painel feito por uma mina. Você mesma disse, né, Leide? Dessa relação de subestimar o trabalho do grafite de uma menina e supraestimar o grafite de um homem. Eu queria falar um negócio que vocês falaram muitas coisas, só um comentário, né? Acho importante falar sobre essa parte da estética, que é uma das coisas que muitos homens, quando entram nesse campo dos ciúmes, né? De se acharem menor que as mulheres, porque elas estarem fazendo eventos só para mulheres e tal, eles comentam muito sobre essa relação estética, né? De acharem a estética do trampo delas numa qualidade inferior à deles. E aí eu comecei a prestar mais atenção nisso para também poder não só me defender, mas defender outras minas que pintam. E acho que, na real, tem uma questão muito diferente assim, das motivações que fazem um homem pintar e das motivações que fazem uma mulher pintar.
E aí tem meninas que se preocupam muito em fazer um desenho que elas se sintam bem fazendo aquele desenho. Então eu faço letra e é uma coisa que eu me sinto bem fazendo, que eu me identifiquei com isso, de ir lá e fazer o meu vulgo na rua. Agora, tem meninas que se identificam em fazer um personagem que represente um corpo que não é aquela estética padrão de um corpo belo, né, na nossa sociedade. E aí também podem vir a fazer traços grossos, traços mais simples, para também brigar com essa questão estética do bonito, do trampo, né, sei lá, acadêmico, né, do realista e tal. Então, acho que a preocupação estética para os homens é como uma batalha, de mostrar que você é maior que o outro, né? Então, um traço que você faz no spray com um bico fino, isso é como uma manobra que você desenvolve. Aí você quer mostrar que você é bom naquilo, então você abusa dessa técnica que você é bom. Eu penso assim que os homens meio que fazem essa batalha entre si. E é uma batalha até construtiva, que muitas mulheres também fazem para mostrar que são boas. Mas como a Dani falou que tem essa coisa de falar que o trampo de um cara é muito bom e que o trampo de uma mina nem tanto, meio que faz essa rincha, não de uma forma saudável, mas de uma forma preconceituosa, que diminui sempre elas, deixa elas sempre de lado e colocam eles sempre num lugar bom. Agora, quando essa rixa entre homens fica uma coisa saudável entre eles, porque eles vão sempre crescendo mais, porque eles vão querendo desenvolver melhor a técnica para ficar bom igual. E agora as minas não, isso vai só diminuindo elas. Total, né? Essa relação da competitividade de equidades, porque a gente ainda não chegou no momento em que falamos nós, eu mulher, ele homem, estamos em igualdade. Não, parça. Eu tenho que fazer muitas coisas para conseguir ter o mesmo reconhecimento que o Diogo tem. E isso não interfere na nossa profissionalização, tá ligado? Às vezes, por exemplo, hoje a comunidade feminina é a maior população que a gente tem no Brasil, e a gente, a mulher, né, é a que mais frequenta o ensino superior. A gente ganha mais por isso? Não! A gente tem tripla jornada: trabalho, casa e o marido, né? Porque o marido acaba sendo um serviço. É isso, parça. E a gente ganha com isso? Não, bem pelo contrário. É o carinho do marido. Isso é obrigação, parceiro. Mas ganha o carinho. É uma troca, tá ligado? Mas É uma troca. Não tem essa. E ainda assim, muitas mulheres não conseguem desenvolver aquilo que é dela. Elas ainda não conseguem olhar para elas não conseguem ter uma intimidade com elas. Elas não conseguem, por exemplo, Leide, entender a sua própria expressão, tá ligado? Tem mulheres que têm talentos, mano, gigantescos, mas que nunca foi estimulado, porque dependendo da arte que você escolhe, não é coisa de menina. Certo? O grafite, parceira, eu vou te falar, viu, ô subversiva? Não é arte de menina. Você devia estar pintando girassóis. Tela, pintando. Isso não. Eu acho que o Ronan quer falar um pouquinho aqui. Deixa eu só terminar, concluir esse pensamento, que é: não tem problema você pintar girassóis, desde que isso seja a sua vontade e sua escolha. O problema é o limite de coisas de menino e coisas de menina que frustram, que podam, que castram, na maioria das vezes, nesse universo que a gente vive, as mulheres, que não têm o espaço para se expressar do jeito que elas querem, certo? Vai aí, Ronan. Então, legal o assunto, legal. Obrigado pelo assunto, é um assunto bacana. A minha esposa também, a gente conversa muito sobre essas questões todas. Minha esposa, ela é muito... A gente não gosta muito de rótulo, mas ela se encontra muito nessas ideias feministas, assim, né? A gente conversa muito sobre isso. Ela é professora de português. O rótulo quem dá não é o movimento, é aquele que busca desenhar o movimento. Então, a gente não precisaria ser chamada de feminista se a gente não tivesse que ter um rótulo, assim. Eu não tivesse que chegar num espaço e falar assim, eu sou feminista, para ser respeitada. Senão a gente nem ligaria. A gente não é por exemplo, as mulheres negras têm um movimento chamado que é mulherismo, ao invés de feminismo. Claro, eu acho muito legal, até por uma questão de licença poética mesmo, né? Vamos dar o rótulo que a gente quiser, ou inventar, ou reinventar. Rótulos são apenas rótulos, né? E rótulos são fronteiras, é justamente o que a gente está tentando derrubar com o nosso trabalho. E assim, eu sou muito simpático a esse tipo de ideia, a gente tenta
eu tento fazer com que a minha geração seja um pouco mais equilibrada. Eu tento ajudar minha mulher da melhor forma que eu consigo, fazendo o máximo de esforço. Minha esposa é professora, inclusive ela ganha mais do que eu, né? Mesmo eu tendo um currículo e tal, mas eu optei pela arte, e a gente sabe que a arte é um caminho Ronan acaba de difícil. ganhar uma estrelinha quando ele assume, e não tem problema nenhum em Não, assumir que a mulher dele ganha mais do que ele. Parabéns. não, e não Mas é só verdade. não só como uma questão, ganhei o troféu pincel, troféu tinta. Enfim, e minha esposa, ela me apoia muito na questão de ela saber a minha paixão pela arte, né? E eu também, eu provavelmente eu vou ser professor também, porque minha família toda, minha mulher e tal, né? Já ser formado, mas eu não exerço, né? Enfim, e minha mulher me apoia muito, apesar de todas as dificuldades. A gente já passou por altos e baixos, como todo mundo, né? Mas é muito bacana esse tema, é um tema muito falado lá em casa. Minha esposa, a gente Que bom, é que um tema bom. muito conversado. A gente tenta muito ensinar o nosso filho, né, a entender que o futuro tem que ser mais equilibrado nessas questões. E, enfim, é um assunto bastante falado em casa. E, por incrível que pareça, acho que eu incentivo mais a minha mulher nessa questão, né? Você falou da filósofa Ana Off, né? A esposa de Sartre, né? E a gente fala muito sobre isso em Ah, eu casa, queria tanto assim. que Sartre fosse conhecido como o esposo de Simone de Beauvoir. E não a Simone de Beauvoir, a esposa de Sartre. Eu entendi, mas é que Foi só uma cutucadinha, desculpa. de leve. Eu vou parar, eu juro, Não, eu juro, não eu é juro. isso, é porque Desculpa, não, desculpa. é claro, é porque assim, por acaso a gente já leu Sartre, mas não dá tempo de ler tudo que a gente quer. Sim. E tem uma questão de fila, né? Mas por um outro lado, a gente também leu toda a obra de Carolina de Jesus também, né? Ah, pronto, né? Já cumpriu a sua Segunda estrelinha. segunda estrelinha, né? Enfim, mas é isso aí. Obrigado pelo assunto aí, por vocês falarem sobre isso. E tem que falar mesmo, tem que expor, tem que pensar. É legal ver as meninas pintarem. Eu acho que tem que pintar. Minha esposa sempre vai comigo pintar, meu filho. E é isso aí, tem que pintar, tem que falar, é o momento, e isso tem que ser falado. Acho que tudo que é os assuntos, né? Às vezes as pessoas falam assim, não tem que falar sobre esse assunto. Eu acho que não, os assuntos que são espinhosos é que tem que ser falados mesmo, né? Qualquer assunto sobre. Tem um cara que fala assim, se incomoda alguém é porque oprime outro alguém. Se tá te incomodando, tá oprimindo outra pessoa. Como é que a gente faz essa relação? Se o homoafetivo, por exemplo, já que a gente está falando mais de diversidade, ele está incomodando alguém, ele está sendo oprimido por isso, entende? Ele não queria ser o diferentão. Ele só queria ser, Mas tá ligado? Porque existe o machismo. Mas Ou existe o machismo eu dentro vou desse falar universo. uma coisa ao contrário também para alfinetar do outro lado. É nóis. É complicado também para nossa geração, assim, para os homens também, essa questão de nascer nesse ambiente competitivo. É muito difícil também. Tem um Competitivo outro com quem? competitivo da vida, acho que nessa questão financeira, sabe? Total. Isso é muito opressor, assim, para o homem também. Total. Nossa. Não tá saindo o áudio do. Às vezes é muito complicado quando um homem chegar e falar, não, minha mina recebe mais do que eu. É muito difícil você fazer isso. É por conta da arte mesmo, né? A arte é um caminho ainda, né? Não vou dizer. A arte gera muita grana, mas quem está na ponta, o artista, é complicado, né? A gente Total. sabe disso, né? Mas enfim, é isso. Eu quero que a Leide também fale um pouco, porque a convidada, né, é ela, eu já falei bastante também nas outras lives, é isso aí. Eu vou continuar desenhando. Tem só valeu. uma relação que, como a gente está falando, a gente não tem como falar de um movimento social sem falar do seu opressor. A gente não tem como falar sobre o empoderamento feminino sem a gente falar do machismo. Inclusive, a masculinidade tóxica, por exemplo. O número de suicídios entre os homens em épocas de crise quase triplica. Porque a sociedade patriarcal machista, heterossexual, branca, normativa, acha que o homem ele tem que colocar o dinheiro na mesa. E se ele não faz isso, ele é julgado, ele é torturado. Psicologicamente, eu falo mesmo, Isso a né? gente estava conversando que tem questões culturais que a gente Total. já veio de tipo 3, 4 gerações atrás da gente, que isso vem no sangue, vamos assim dizer, né? Então Sim. você se acostuma com aquilo. Então é difícil você compreender assim,
hoje, vamos citar a ideia pandêmica aqui que a gente está vivendo. Pô, o cara ser mandado embora e depender da mulher para pagar, pô, água, luz, o gás e a comida. Cara, eu acho que, assim, eu, como homem, não sendo machista, mas é complicado. Começou com não sendo machista, é Não, foda. não, porque você vai falar que é né? Mas é complicado você assumir assim e falar, porra, minha mulher tá bancando a casa, irmão. Sim, mas é difícil pra cultural. gente, é o que eu tô O falando, machismo, difícil. ele é tão foda que ele consegue oprimir o cara, né? O homem. Porque ele te pressiona a ser o homem macho que não brocha. Aí você fala assim, parceiro, É, o homem tem afeto, o homem tem psicológico, o homem tem emoção. Essa parada de que homem não chora oprime e machuca muitos homens. Mas sim, quem criou foi um muito, homem. muito mesmo. Eu costumo pensar que o machismo, assim, no Brasil, a gente toma na mamadeira, né? É uma frase pronta, mas... É uma frase pronta, mas eu acho que ainda ilustra, infelizmente, mas está melhorando, assim, eu Acho vejo. que eu estamos acho caminhando. mas é isso. E eu gostaria que a Leide falasse também um pouco sobre isso, né? Que a gente está... eu estou forçando. Eu vou indagar a Leide aqui sobre uma pergunta bem bacana. Duas, na verdade, Leide. Você me falou que você foi para a oficina de grafite, já na adolescência. Então, é naquela pegada de tipo, a mina tá ali no rolê, no esquema, os carinha tudo de olho e você vai fazer grafite. Como foi essa interação com a galera? Não sei se tinha mais mulheres na sua turma. Pode ser até meio que um preconceito, mas eu acho que você pensou igual a mim sobre o seu apelido, Lady Brown. Lady Brown, será que veio do Mano Brown? Foi meio que ironizando a situação, né? De tipo, uma mina Brown ali. Branca, né? Que está no grafite e tal. A gente pensou meio que isso. Então eu queria que você falasse sobre as duas situações aí. Uma de ter entrado na oficina de grafite, como foi, e sobre o seu apelido. Tá bom. Eu participei de oficinas de grafite com os meninos da primeira CRIO que eu fiz, né? Que é a Azul CRIO. O cabelo que dava oficina lá. E aí foi o cabelo que me levou para a oficina do Dingos, no Gol de Letra, que já era uma instituição que na época tinha mais condições financeiras, assim. Então a gente tinha muito material lá para testar bastante. Tinha muitos jovens que participavam. A gente começou a fazer ações pela Vila Albertina e tudo mais. E aí foi lá que eu engatei mesmo na vida do grafite. E eu acho que desde o começo, desde esse primeiro contato aí com o cabelo, com a oficina, né, na outra ONG, eu sempre fui muito respeitada, assim. Acho que partiu depois do Dingos, e de sempre buscar ter os mesmos espaços. Eles eram já pessoas assim que já estavam na área da cultura há um tempo, então eles já tinham essa preocupação em incluir as minas em pé de igualdade. E aí na oficina tinha muitas mulheres que pintavam, né, na oficina Desculpa, do só Dingos. uma aspas. Isso foi em que ano? Então, desde 2011. 2011 já tem a galera que quer incentivar a mulherada, as minas, a entrar no rolê do grafite, é isso? Eu acho que desde antes, né? Tem a arte, na verdade, ela tem um movimento... Por questão da oficina assim, dela. tá. Porque se a gente pensar, tipo, na história da arte, desde 1922 a gente já tá numa parada. Ai, meu Deus. Eu queria dizer um negócio, outras mulheres que estão na cena do grafite, que não vieram desse espaço, digamos, Nutella, né? De você participar de uma oficina, de você já estar ali com a tinta fácil, a tinta certa. Outras mulheres sofreram muito, né? Tiveram que buscar seu espaço por si só. Então, assim, acho que elas prepararam um caminho para mim que foi muito fácil para mim. Então, para elas foi muito mais difícil, assim. Poderia citar aqui da região perto de onde eu moro, agora esqueci o nome dela. A Kátia Suzui. A Kátia Suzui, ela faz letra, ela foi referência para mim. Ela mora aqui perto do Jaçanã. E assim, então acho que isso foi importante. Acho que o Dingos, ele tá na cena do grafite no hip hop já há 30 anos, se eu não me engano. Então ele já tinha muitas amigas assim que pintava, né? Então ele já tinha essa preocupação por conta de conhecer elas, de saber a dificuldade que elas tinham. Então as alunas dele, ele sempre teve muito respeito, ele sempre, para onde eu ia, ele falava que eu era filha dele, e assim até hoje. Então assim, o Dingos, ele abriu muitas portas para mim, eu tenho ele como um pai mesmo. Isso foi muito massa.
E tinha outras meninas na oficina que pintavam. A Vitória, se eu não me engano, é uma que está ativa hoje. Ela pinta, ela buscou um caminho de uma estética mais semelhante com o que a gente vê em galerias, em espaços de cultura, digamos assim, uma cultura mais aceita pela sociedade intelectual. Né? Então ela faz umas pinturas assim que tem todo um significado, é muito bonito o trabalho dela, muito colorido. Ela pega bastante referência das culturas indígenas, africanas, e é muito legal o trabalho que ela faz. Então ela usa mais pincel, ela tá mais como uma muralista, mas ela também tá na cena da rua. No Graffiti Queen, inclusive, ela pintou lá perto de mim também. A gente se reencontrou. E a outra pergunta do Diogo foi sobre da onde vem aí essa Seu Lady Brown. apelido. O apelido. O Jingles, ele é muito fera, assim, eu admiro ele de verdade. E ele, na oficina, nesse começo, ele trouxe muitas referências. Como ele viu que tinha bastante menina interessada na época, ele trouxe muita referência de mulheres que pintavam, assim. Então, eu conheci a Mad C por causa do Jingles. A Mad C, para quem não sabe, é uma artista da Alemanha, eu acho. Ela fazia letra, depois ela começou a distorcer essa letra para fazer um abstrato. Hoje ela é uma das muralistas, assim, grafiteiras mais respeitadas, assim, da cena. E ele trouxe a Lady Pink, né? A Lady Pink, ela foi uma grafiteira também, pioneira. Ela era de Nova York, ela pichou trem, ela fez Essa foi muita raiz, letra, ela então, escrevia né? Pink. E aí, bom, enfim, daí como eu me chamo Lady Anne, né? Aí eu queria escrever Lady, né? Aí o Jinx falou, não, Lady não dá, tem um monte de Lady e tal. Apresentou outras leis, a lei de diva, a lei de... enfim, aí eu peguei e falei, então vou pensar num apelido. Como eu me chamo Lady Anne, todo mundo sempre me zoava Lady alguma coisa, e o Lady Brown é referência ao James Brown, de uma música que o pessoal dá um salve nele, e aí quando tocava essa música, o pessoal zoava que era Lady Brown. Aí quando eu falei pro Jingles, eu vou assinar Lady Brown, então ele deu risada, achou muito massa, foi quando eu comecei a escrever Lady Brown também. Louco. Bacana, Foi bacana. isso. Outra conversa que seria legal ter, né, com uma grafiteira, uma menina principalmente, como que é essa relação familiar, assim, tipo, tudo bem para a família ter uma grafiteira, uma menina que... E aí a gente tem que lidar com a realidade, tá ligado? Quando você vai fazer um grafite numa rua, às vezes você é autorizado, às vezes mais ou menos, às vezes nem é. Às vezes toma o corre da polícia. Então, já tem toda essa estrutura que é marginalizada, né? E a rua, ela propõe... Pra gente que é menina, a gente não precisa nem estar com um spray na mão para ser perigoso, né, parça? A gente tá na rua, 8 horas da noite, no escuro, a gente já corre risco. E aí eu queria saber como que foi essa relação mesmo aí dentro de casa, com a rua, o grafite e a princesinha. Não, a Lady. A Lady, não é princesa, a Lady. Oi. Assim, rolê vandal eu nunca comentava em casa o que eu tinha feito, até porque eu sabia que seria um medo, né? Ia ter uma repressão. Mas assim, com um grafite com trampo, né? Como um serviço mesmo, isso nunca foi visto com bons olhos, assim. Acho que um trabalho autônomo é sempre visto com menor valor, né? Então sempre falava assim, isso não é bom, vai estudar, vai procurar outra coisa. Minha família sempre foi muito encaminhada assim para esse pensamento de você tem que ter um trampo registrado, você tem que promover sua vida para passar num concurso público, isso seria o ideal, assim. Então, quando eu falei, não, eu queria viver de arte, queria viver de grafite, isso acho que até hoje ainda está sendo meio que aos poucos aceito. Mesmo tendo feito faculdade de artes, achavam que era uma faculdade muito fácil, né? Tipo, com menor valor. E aí eu tinha que ficar provando que não, que isso é muito difícil, que isso é muito legal, que é uma coisa que eu gosto, que eu sinto capaz de fazer. Sempre, todo momento, ter que provar que sou capaz da coisa, né? Então, isso não só dentro de casa, mas acho que... Assim, ela comentou sobre essa questão do pessoal duvidar e tal. Eu não sei como que é para mulher, lógico, né? Mas isso a gente sofre bastante também. Assim, sobre duvidar e tal. Eu acho que isso é uma questão cultural, assim, né? Eu não sei dizer, lógico, né? Como eu falei no início, como que é para mulher. Mas a gente sempre é posto à prova, né? Eu acho que o artista urbano, né?
Perdão, gente. Não, faz parte. Eu tirei ali para tomar água. Eu tirei para tomar água, é habitual, né? Enfim, então a gente sempre é posto à prova sobre a capacidade ou sobre comparativos. Eu sinto isso muito mais ligado a acho que uma questão cultural, ou poderíamos dizer, falta de cultura, né? Não sei, sem querer rotular nada, mas a impressão que eu tenho é essa. Acho que o comprador de cultura, e eu digo isso também como arquiteto, quando eu vou vender projeto, é muito difícil você vender um projeto, no caso de arquitetura, assim, que tem o seu traço, que tem a pessoa sempre quer que você prove ou que você imite outras pessoas, sabe? Eu acho que isso é um fardo que a gente... Difícil até, porque às vezes você quer fazer o seu estilo, às vezes você quer fazer o seu trabalho. Mas a pessoa não, quer que você imite, isso é sempre muito decepcionante, assim. Eu acho que, eu não sei, isso somado à questão do país ser machista e tudo mais, né? Mas para mim já é bastante difícil, né? É isso, só para acrescentar aí. Tamo Bacana. junto. Deixa eu... Leide, você comentou sobre a faculdade, né? Hoje em dia a gente está vendo que o artista de rua está se formando. É muito bacana você ver isso, um interesse na formação, né? Talvez isso seja até por uma questão menos cultural, né? Mas é a possibilidade, né? Quando a gente dá possibilidade, é aquilo que a gente fala em educação, né? Quando a gente fala assim, é que aquela pessoa lá da periferia não estudou. Mas aí a gente tem que perguntar, ela não estudou por quê? Ela não estudou porque não teve acesso. Ela não estudou porque ela tinha que trabalhar. Não, então, é isso que E eu aí tô te é bom, dizendo. né? Quando a gente percebe que o artista está se formando, isso é um bom sinal de interesse juntado lá com muita acesso. briga, sim. Sim. Que nem a Leide comentou que ela é da periferia da Zona Norte. Então, assim, não sei qual que é a situação dela, mas eu acredito que pro artista, viver da arte já é difícil. Imagina ele viver da arte e ainda querer se formar nisso, pagar a faculdade, ter os custos diários. Eu acho que é bem complicado, né, Leide? O que você tem para dizer disso aí? Faculdade de artes é uma fortuna, né? É muito caro. E passar numa faculdade pública, né? Especialmente eu que nunca me interessei por estudo. Quando você estuda em escola pública, quando você mora na periferia, quando sua família é toda construída de uma maneira que você precisa muito trabalhar, você não tem essa questão, você não tem esse incentivo a estudar. Então você tem que fazer 2 vezes mais já, né? Então desde pequeno você já tem que estar no interesse mesmo de estudar além do que é passado na escola, de buscar os estudos por si. Então isso eu não tive eu não corri atrás desde pequena. Então quando eu comecei a fazer grafite, né, tive muita influência, igual eu comentei já, do Dingos e o pessoal da ONG, sempre, porque a ONG lá no Gol de Letra, eles tinham muito essa preocupação com os jovens, né, de tirar eles de um ambiente de criminalidade, de más influências e colocar eles num ambiente em que eles pudessem buscar seguir seus sonhos e encaminhar isso de uma forma profissional. Então, acho que eles me colocaram na cabeça essa coisa de fazer faculdade ser importante. Porque até então, se você for pensar como artista, a faculdade ela vai só te fortalecer no sentido de você olhar de um viés acadêmico, olhar de um viés mais aceito numa cultura elitista, digamos. Mas a prática, desenvolver, você vai afirmar a sua identidade, seja como artista periférico, seja como artista negro, seja como artista mulher. Isso vai te fortalecer como um grande artista. E isso você não precisa de um diploma para fazer. Então, tem artistas grandiosos, maravilhosos, que não frequentaram uma academia e que desenvolveram isso por si só. Então, acho que para mim, dentro das condições sociais que eu vivo, foi importante ter esse diploma para me afirmar, infelizmente. Mas não dizendo que a faculdade foi ruim, foi maravilhoso para mim. Mas eu acho que talvez eu não precisasse disso para fazer o que eu faço, entende? E aí eu fiz uma faculdade mais em conta, né? E tive o privilégio de conseguir fazer estágio no SESC Show. também, que aí a remuneração era boa e eu consegui pagar. Faculdade de artes ali, né? Tanto de arquitetura quanto de arte urbana. Eu fiz educação artística, ou seja, eu não queria nem tanto ir para esse rolê. No primeiro ano da faculdade, que eram os desenhos técnicos,
desenho de observação, desenho geométrico. Eu comprei um compasso, mano, de precisão, de 80 conto na época, que eu guardo esse compasso como vitória quando eu terminei a faculdade, assim. Eu não vou dar aquele compasso nem pro meu filho, porque o compasso é um representante do material caro que é a artes, mano. Tinta é caro, pincel é caro. Para você ser grafiteiro hoje é caro, um tubo de spray é uma grana. Sim, é que agora, né, a gente está nesse rolê que a gente está rompendo algumas fronteiras nesse sentido, mas pensa nos caras lá antigamente, assim. Era aquele calhambeque antigo, automotivo que os caras usavam, esses de spray próprio para grafite não tinha. Justamente, né? Agora é isso, né? A academia, às vezes, tem toda uma relação que é do tipo, putz, vou ter que aprender aquela técnica, putz, vou ter que aprender... Parça, você vai lá, mano, consegue o seu diploma, para quando você sair de lá, você ter as duas realidades na ponta do lápis, tá ligado? Que é isso também. Tem muito... Tá falando, a galera tá se formando. Tem muito artista que tem a formação da rua, né? Legal, mano, mas como que você consegue ter as duas na mão? É essa possibilidade, é isso que a gente na educação luta também, é que a gente tenha a escolha. A pessoa ela vai ter acesso àquilo que ela quer fazer e aí ela pode escolher se ela quer se profissionalizar na rua ou se ela quer se profissionalizar na academia. A academia ela tem que estar preparada para receber esse artista. E o artista, a gente vai falar sobre política pública, que a gente vai preparar a meniazinha, o molequinho para entrar numa faculdade e ter condições de manter essa faculdade, porque muitos artistas desistem, porque material é caro, porque artista come, né? Pode falar, Lei. Se falando sobre formação do artista, eu queria dizer que, para mim, eu nunca tinha tido contato com o SESC. Eu fui ter contato com o SESC para trabalhar. E foi muito importante. Na real, a faculdade que eu fiz, né, foi a FMU, ela tinha uma mensalidade de artes mais em conta. Mas isso também tira um fazer artístico muito importante. Quando você pensa em artes, acho que o processo é muito importante. Você ter contato com argila, você ter contato com xilogravura, você ter contato com os materiais, e são caros. Então, assim, quando a faculdade ela é mais em conta, ou um ensino assim privado, normalmente você não vai ter tantas aulas práticas, você não vai ter contato com esses materiais, e se for ter, você vai ter que investir na compra deles. E o SESC, né, antes da pandemia, eu espero que continue quando a pandemia passar, havia cursos gratuitos, né? Eu fiz estágio no Belenzinho, os cursos eram de graça, os materiais eram disponíveis de graça. Então, assim, eu divulgava 100% para todo mundo que estivesse querendo fazer faculdade ou não, mas querendo conhecer uma técnica artística nova que fosse, que frequentasse as oficinas, porque isso é muito importante, você ter esse contato. Então, assim, eu acho que você, como artista, você vai desenvolver a técnica e a poética da sua identidade como pessoa e tal. Então, assim, se você não conhecer uma técnica na qual você se identifica, que faz parte da sua identidade, então você fica atrasado nessa formação como artista, né? E aí, ter essa possibilidade de experimentar várias coisas é muito importante. E aí, ter ali de graça, para quem é da periferia, isso é importantíssimo. E não é muito divulgado para nós, não chega, né? Porque os SESC geralmente ficam em regiões de centro expandido. E a gente só vai para esses lugares para trabalhar, a gente não vai para esses lugares para ter um lazer ou para fazer uma experiência como essa de uma oficina. Muito louco isso, né? Ela acabou de falar uma coisa que é muito louco. Como que essa estrutura, né? Ela propõe o trabalho, mas não... E eu não culpo nem o SESC mesmo, assim, é que é a estrutura mesmo, assim. Como que a gente consegue... E o SESC tem todo... Eu também fiz estágio... Quando eu fiz faculdade, eu também fiz estágio no SESC de Santo André, aqui. E ele propõe mesmo, você não vai achar um SESC... Agora vai. Eu ia falar assim, você não vai achar um SESC na Paulista. Na verdade, você vai. Mas é que o início do projeto do SESC era atender a periferia mesmo. Por isso, quando ele está na periferia, ele está lá dentro, né? Ele está lá em Itaquera, ele está aqui em Santo André, na periferia de Santo André. E aí, depois, os SESCs gourmet, né? Porque tem que manter também, mano. A gente tem que entender o sistema que a gente está. Eles têm que manter. E o SESC, eu também acho que é uma ferramenta... É privada, né? Mas é uma ferramenta privada que a gente teve uma abertura. E aí eu falo com propriedade com relação ao teatro, né?
O SESC abriu muitas portas para as companhias que antes eram marginalizadas e o SESC formou esses coletivos. Formou no papel e caneta, ensinando a fazer edital, a fazer projeto e tal. Eu acho que essas iniciativas privadas, elas são aliadas, assim como os homens no feminismo. Eu tenho que deixar claro aqui que o feminismo como conceito e movimento, ele não é contra o machismo, ele não é o oposto, ele não é... o feminismo não é igual o machismo para o homem, né? O nome disso é femismo. Aí você vai procurar lá o que é feminismo, dá um Google que ele vai te explicar. Mas É um pouco diferente. É um pouco... o feminismo, ele busca homens aliados também, que entendam a diversidade, que entendam a problemática que é isso, assim, homens aliados também fortalece o movimento feminista, desde que ele entenda o seu lugar de privilégio e ajude a gente. Assim como o setor privado, né? O setor privado, quando propõe uma ação legal, a gente tem que falar assim, ação legal, parça. É bom também. É que, na verdade, o SESC é público-privado, né? É um imposto que quem trabalha no comércio, né, paga e aí tem direito, para tipo, equacionar os direitos, né? Tipo assim, todo mundo que trabalha no comércio vai ter direito ao SESC, mas nem todo mundo que trabalha no comércio vai ter condições financeiras, por exemplo, de pagar um curso de artes. Um estoquista e o gerente vão ter direito ao SESC, então isso equaciona, porque o gerente vai ter dinheiro para pagar um curso de arte se ele quiser para o filho dele, mas o estoquista não, e aí o SESC vai abrir isso de graça. Só que tem muitas unidades do SESC que abrem para público em geral, indiferente se você é do comércio ou não. Então aí isso é muito bom. Então no Belenzinho onde eu trabalhei era para todo mundo de graça. Aqui em Santo André também. Você não precisava ter Aqui em Santo André tinha a participação da comunidade era bem importante, até com o projeto Curumim, né, que é um projeto de infantil, educação infantil e tal. Bom, a gente já está chegando no final. Posso falar dos apoiadores? Pode. Senão... Eu poderia falar dos apoiadores, mas eu tenho medo de falar um nome errado. Eu pedi para ela falar, mas ela falou, não, pode falar. Não, mas se eu falo o nome de um apoiador errado, eu acho zoado, né, mano? O cara tá apoiando a ação aqui, a ação Arte Café, um painel Nações, no coworking job. Então, a gente tem que valorizar também o cara que valoriza a nossa arte, o nosso trampo. Com certeza. A gente ajuda quem ajuda, né? Então, a gente vai falar aqui o nome das empresas, 22 Formas Arquitetos, NB Empreendimentos, Search Media, Coworking Job Mauá, que nos abriu a porta para estar fazendo esse belíssimo painel aí. Pasteca do Paulinho, dizem que é o melhor pastel de Mauá, cara. Olha, eu acho que de Ribeirão tá quase lá também, viu? Tá perto, né? Putz, porque é um pastel gostoso. Puta, é da hora. A vila podia abrir de novo, né? Mas a gente tá em pandemia, daqui a pouco vai. Keila Sobremesa. Eu não sei se ela vai mandar uma torta não, mas é boa a torta dela, viu? Ai, Keila, é boa? Não sei, eu tô na dúvida se é boa ou não. Acho melhor você mandar, quem sabe, né? Micropole Informática, aquele cara que dá o talento no seu computador. New Burst, Ageu Lobo, Colorgin Arte Urbana, novamente aí somando. Entrando um pouco naquele parênteses, Colorgin Arte Urbana. Entrando naquele parênteses lá que a gente tava falando sobre o material. Cara, realmente eles estão fortalecendo a gente aí em quase todas as nossas ações com materiais. A gente agradece muito. Vestida para Matar, hoje nós estamos falando de mulheres. Ela é especializada em lingerie, galera. Ela falou eu ia falar assim, manda umas peças pra gente fazer a live. Acho melhor não. Não vai cair muito bem isso aí, não. Ou vai, né? Cada um com o seu cada um. É que eu não... Mr. Pulou assunto! Mr. Pot Delivery, esse cara faz frango assado estilo KFC, show de bola. Ai. Tintas 3 de maio, VB Construções, esse cara tá apoiando a gente agora no ACE. A NB já apoiava, agora a VB entrou, porque ele tem uma questão de maquinários, várias coisas que a NB ainda não possui, então a gente está fazendo uma parceria bem bacana. JD Produções, o cara que produz nosso audiovisual, Território Livre FM. É nóis, segue a gente nas redes sociais. No Facebook, a gente está como Território Livre FM, no Instagram, @territoriolivre.fm e no Twitter, FM Território. KL Gráfica, Biolirium Vegetal, Loja Mundo Grafite, Márcio Fotoproduto é o cara que disponibilizou os brindes pra gente aí, Edson Bananeiro, Resenha Bar e Restaurante, Atlética Dragões, Rise Presentes e Vitória Valet, o cara do estacionamento. Eu vou agradecer demais, irmão. Eu já estava jogando lá na minha planilha lá o valor dos carros e tal. Ele chegou e falou, irmãozinho, mano,
tá aí, tá feito. Deixa É aí. Eu isso. falei, demorou, tamo junto. Mais Obrigadão, um ponto na Eliezer. rede dado. Ah, com certeza. A gente Leide. ajuda quem ajuda. É isso. Leide, a gente está quase lá, né, no finalzinho. Pouquinho. Eu acho que seria legal você falar com as meninas que, assim como você, também tem o interesse nessa arte urbana, também tem a vontade e a curiosidade de fazer parte desse universo. É meio programa tipo da tarde, assim, mas Leide, dê o seu recado para as meninas que querem se inspirar em você. É boa. Ah, poxa, é uma pressão isso, né? Você pensar que você é referência É para nada, pô. É outras, só né? imaginar que tem um monte de mina te vendo. Mas Mano, você não precisa fazer nada, né? Você já é uma inspiração. Assim. Você pode ter certeza que a porta que você abriu por ela vai passar muitas e muitas minas. Mas eu gostaria que você falasse isso aí pra elas, né, parça? não, eu entendo que é importante, sim. Eu tive muitas meninas como minha referência também. E queria dizer que se você quer pintar, vai em frente, meu, vai mesmo. Se encontrar barreiras, você vai encontrar gente que te apoia. Me chama aí no Insta, no Face, vamos marcar de pintar. E é importante falar também de um canal que está sendo disponibilizado aí para todos que estão começando, né? Que é o Salve os Muros. Então acessa aí a página Salve os Muros no Facebook, tem no YouTube, tem no Instagram. Eles estão fazendo um podcast, mensalmente eles lançam um episódio e aí falam, tem várias coisas legais lá já disponível para você estudar a história do grafite como um elemento do hip hop. E aí tem lá um episódio sobre as mulheres no grafite, e aí você já vai pegar várias referências de mulheres que estão aí arregaçando na cena e vai poder marcar rolê com elas também para pintar. Galera, eu vou só abrir um parênteses aqui rapidinho. A Lady Brown, eu conheci ela num rolê que eu fui com a minha esposa pintar numa escola lá em Tiradentes. Ela pintou do nosso lado, fez umas letras muito loucas. E aí a gente trocou contatos, ela acabou sendo sorteada num kit que a gente sorteou lá de spray e tudo mais para os artistas que estavam no evento. Não era um evento organização ACE, mas a gente pediu a licença para estar fazendo esse sorteio e ela ganhou. E aí eu vi ela fazendo um trampo numa escola essa semana passada, né, Leide? E eu falei, mano, vem somar com a gente. Porque assim, ela já fazia parte do coletivo, mas é um serviço diferenciado. Ela pegou e reformou o banheiro todinho de uma escola, com vários desenhos assim, bem bacanas. Stalkeei ela, eu vi, mano. Bem bacanas, eu curti demais. Parabéns, Leide, pela iniciativa aí, pelo padrão que, tipo assim, muitas vezes a galera quer aquela testa, né? Eu vou fazer meu trampo naquela testa, num paredão melhor da escola, do lugar. E tem artistas que somam pelo fato de querer somar a arte. Eu achei interessante essa parte. Dialogar com a estrutura, né, mano? Sim. Eu acho que a arte urbana, ela propõe isso na raiz, assim, tipo, como que você dialoga com a estrutura que está, né? É claro, é bonito a gente pintar um painelzão liso, bonitão, é bonito. Mas eu acho que a arte urbana, ela propõe isso mesmo, né? Essa relação com o Então, mas ambiente. isso que eu achei bacana no trampo dela. Ela interagiu com as portas, assim, com as divisórias, ficou muito bacana. E é legal essa iniciativa. Não, Valeu. não é puxa-saquismo, não, ficou bom mesmo. Porque a gente conversa e muitas vezes, assim, tem aquele orgulho artístico de tipo, mano, eu quero ficar do lado do portão da escola. Sabe, você chama o cara fala, mano, qual que é o meu lugar? Sabe, bem assim. Então, assim, é bem bacana encontrar artistas que somam dessa forma, que eu pode ser inocência, mas eu encaro como uma questão assim, o cara quer só fazer a arte, irmão. Ô, Leide, deixa aí então as suas redes sociais para quem quiser acompanhar. Ah, tá, falo sim. Desculpa te cortar, Dani. Não, é interessante isso, porque durante a faculdade eu estudei o grafite para falar do grafite como arte. E aí eu estudei um livro da Anitta Hick, que ela fala sobre grafite, expressão urbana. Enfim, esqueci o nome do livro, mas ela estudou isso. Tipo assim, um mural de grafite não tem um protagonista, né? Às vezes, por conta da pichação, acho, em São Paulo, a gente tem muito essa coisa de eu quero pegar a empena, eu quero pegar a testa, igual você falou, a esquina, né? Porque acho que na pichação tem essa coisa do destaque, de você se aparecer mais. Mas num mural, numa construção coletiva, não tem bem um protagonista ali, né? Quem vai dar o protagonismo é o espectador, quem vai olhar e vai se identificar com aquele trampo e aquele trampo vai marcar na pessoa, né? Tipo, é isso, é uma relação entre quem pinta e quem está olhando. E é isso que vai dar o protagonismo, quem está olhando, né? Legal.
Leide, tamo E a rede social Fala de Brown. novo. @Lady_Brown, LADY_BRO. Brown de WN. marrom. É isso? Legal, tem canal no isso YouTube? Tenho, mas eu não Show, não é legal. oficial, não. Só o Eu Instagram queria muito mesmo. ter contado com o painel de você aqui, seu painel, mas devido à Pandemix aí, a gente não conseguiu contar com a sua presença. Mas, galera que curte o Ace, que acompanha o Ace, a Lady Brown tem cadeira privativa no Ace. Muito Brincadeira, obrigada. brincadeira, modo de dizer, tá? Bom, a gente já está chegando nos finalmente. Eu sou muito ruim com esse negócio de tempo, mas eu acho que eu agradeço. É claro que eu vou agradecer ao espaço, mas eu agradeço primeiramente a Leide por esse compartilhamento de experiência. Leide, ninguém tem um carimbo do movimento feminista, e olha que eu já estou nele há uns 15 anos. Ninguém tem um carimbo que vai colocar no seu peito que você é feminista. Isso, na verdade, a gente não quer. O que a gente quer, na verdade, é o que você faz, é o seu ato político. Então, se alguém tiver um carimbo, eu estou carimbando você, assim, ó. Você é feminista. Você movimenta outras mulheres, você levanta outras mulheres. Dani, eu quero agradecer aqui pessoalmente a sua presença. A Dani vai estar com a gente aqui também no sábado, falando de empreendedorismo social. E na segunda-feira falando de diversidade, correto? Aí vai. É isso aí. E amanhã a gente tem Tom, quem sou, falando mais de grafite. Sexta-feira a gente tem Puma, falando no grafite do ABC. E possivelmente, se tudo der certo, terça-feira a gente encerra esse painel maravilhoso com o nosso amigo Ronan Santos. Ronan, dá um salve aí para a Leide que a gente tem que finalizar. Leide, obrigado aí por você ter participado, de certa forma isso ajuda também a divulgar o nosso trabalho. Eu fico muito grato por todos os artistas que dispõem aí do tempo, né? Eu sempre falo isso aqui. E brigadão, eu quero muito poder conhecer mais artistas. Eu estou, de certa forma, recomeçando nesse cenário do grafite, assim. Eu sei que é muito difícil a questão de espaço, mas à medida que a gente vai conhecendo o pessoal, isso abre muitas portas, isso é muito bacana. E independente disso, né, eu fico muito feliz de conhecer os artistas e ver outros estilos, aprender com eles também é sempre muito bom. Bom, a minha consideração final, eu acho que é um recadinho para todas as mulheres, que é: fique em casa sim, em silêncio não. Se você conhece uma mulher que sofre algum tipo de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência, você também é responsável por essa vida. Denuncie. O número 3 números assim, ó, facinho, 180. Fique em casa sim, mulher, mas em silêncio não. Conhece uma vizinha, conhece um parceiro, salve essa vida. Essa responsabilidade é de todo mundo, beleza? Obrigada. Quer falar alguma coisa, Leide? Quero agradecer a oportunidade de estar aí na live, né? Um grafite filosófico aí, o bate-papo. Agradecer ao Ronan pelas palavras e parabenizá-lo também pelo mural. Não conhecia o trabalho do seu Ronan antes dessa live e satisfação. Espero que a gente consiga pintar juntos aí em um outro momento. Show, demorou. Para você que está assistindo, muito obrigado, a gente agradece. Não é apenas grafite, é grafite do nosso jeito. Se você quiser ver como o painel vai continuar, até terça-feira a gente está aqui às 17 horas. Beleza? Obrigado, Dani, obrigado, Ronan. Valeu, até mais.